E aí, pessoal, hoje eu decidi ir no cinema sozinho e sem saber que filme que tá passando. Então eu vou sair daqui a pouco. Decidi ir agora de pouco, na verdade. E vamos descobrir aí quanto que a gente vai gastar nessa brincadeira. Se realmente está compensando ir no cinema hoje em dia, porque que os cinemas estão vazios. Vamos descobrir também se vai estar cheio, se não vai, como que vai estar lá. Então tô saindo daqui a pouco e também depois acho que vou falar um pouco sobre o filme que eu assisti. Mas o objetivo vai ser descobrir aí primeiro que filme que eu vou assistir e quanto que a gente vai gastar aí no total. Vamos ver. Lembrando que eu tô sozinho, né? Então vamos ver como é que vai ser. Vamos nessa. Bom, pessoal, eu não gravei comprando, mas aqui ó, ficou R$ 46 o valor do ingresso. Ali ó, no IMAX. E eu não comprei a pipoca ainda, então R$ 46 o ingresso é inteira e hoje é final de semana, né? Sábado, então sábado é um pouco mais caro. Ó, pessoal, vim aqui na biblioteca enquanto eu espero o filme. E eu não falei qual filme eu escolhi, eu ia gravar a tela lá de eu comprando o filme, mas eu acabei esquecendo. Mas eu vou assistir o F1 com o Brad Pitt, nosso querido. E, ó, ficou, cadê o valor? R$ 46, não sei se dá pra ver aí. R$ 46, só o ingresso, né? Eu ainda não peguei pipoca nem nada. Então, esse é o valor da meia, da inteira, né? Num final de semana aqui, hoje é sábado. Semana é mais barato. E vamos ver aí se eu vou pegar uma pipoca mesmo ou não. Vamos ver, vocês vão acompanhar aí depois. Pessoal, acabou o filme, indo embora agora. E eu achei o filme muito bom. É uma história meio clichê, mas quando é bem feito. E a conclusão é que ver o filme no cinema faz muita diferença. E ainda mais no IMAX, né? Que vocês viram aí. Tem todo o tamanho da sala, sistema de som também. Então a experiência no cinema faz toda a diferença. E sobre o custo-benefício, eu vou falar com vocês sobre isso. E aí, pessoal, já estamos aqui no dia seguinte. Eu cheguei ontem e acabei não gravando. Mas vamos lá, eu vou passar aqui quanto que ficou essa brincadeira. E bom, eu vou falar primeiro do filme, da experiência, e depois eu passo quanto que ficou aí, o valor total aí de ir até o cinema. Mas falando sobre a experiência em si, eu gostei do filme. Em alguns momentos eu fiquei filmaço, em outros momentos filme bom. Sobre a história é um pouco clichê desse tipo de filme, só que é bem feito, é legal. E talvez a experiência de estar no cinema torna aí um pouco melhor. Então por isso que eu gosto de assistir filme no cinema, porque sempre a experiência vai ser diferente. Além, é claro, de que se você tiver um bom cinema pra ir, igual eu fui, né, ali tem um IMAX,
Além da tela gigante ali, a qualidade de imagem tem uma qualidade de som bizarra, então você fica imerso ali no filme. É uma sensação muito diferente de se você está assistindo na sua casa, né? Às vezes tem alguma distração, o som não vai ter aquela imersão igual tem num cinema, né? Por mais que você tenha uma tela boa ali também, é diferente de você ver numa tela gigante. Então, mas também não é todo mundo que tem um cinema tão bom assim pra ir. Igual na cidade que eu morava antes, os cinemas não eram tão bons, não chegava nem perto dos cinemas daqui onde eu tô agora. Porque eu fui ontem ao cinema UCI do Ribeirão Shopping, lá tem o IMAX, né? E eu acabei indo lá porque também é mais perto de casa. E como eu tava sem carro, consequentemente o Uber ia ficar mais barato também. Mas aqui também tem Cinemark, Cinépolis, tem várias opções de cinema aqui pra ir. Então isso é bacana. Bom, mas o objetivo desse filme, além de, é claro, ir no cinema sem saber ainda o que assistir, é falar também sobre o custo-benefício, se ainda vale a pena ir no cinema, se toda essa experiência imersiva aí ainda vale a pena ter um custo-benefício ali, pelo valor do cinema, os gastos que você vai ter para ir no cinema. Então eu vou passar aqui quanto eu gastei para ir no cinema, que é bem perto aqui de casa, acho que deve dar uns 2 km de casa o shopping aqui. Então é perto. E eu tava sem carro, né? Então eu tive um custo do Uber. Se fosse um cinema mais longe, provavelmente ia ser bem maior esse valor que eu paguei até. Bom, se eu fosse de carro, ia ter o custo ali do estacionamento do shopping, que eu acho que é um pouquinho caro. Eu não me lembro exatamente quanto que é o valor, mas acho que dá mais ou menos aqui o que eu gastei de Uber. Isso porque é perto, né? Se fosse longe, aí compensaria ir de carro mesmo, porque aí com certeza o Uber ia ficar bem mais caro. Mas vamos lá. Tanto para ir quanto para voltar deu mais ou menos o mesmo valor. Então para ir deu, eu vou até deixar aí na tela aí um print do Uber, mas para ir deu R$ 9,95 e para voltar deu R$ 9,97. Então esse foi o valor que eu gastei aí com o Uber, que dá praticamente R$ 20 ainda. Saiu um pouco mais caro lá o estacionamento, por exemplo, eu acho que é R$16 aí. Acho que é por volta disso daí. Então teoricamente de carro compensaria mais. A pé não dá pra ir porque é muito longe, ainda mais de noite. Acho que de a pé daria por volta de uns 40 minutos, não sei. Bom, aí o valor do ingresso, eu devo ter mostrado pra vocês aí enquanto eu tava gravando lá ontem, mas ficou R$46 o ingresso. Lembrando que eu fui num sábado, né, no horário aí principal, talvez, de filme, então o valor da inteira é R$46. E considerando que é um IMAX, né, uma sala IMAX, que acho que é uma das melhores qualidades que tem. E até fazendo um comparativo com a cidade que eu morava, lá o cinema era muito inferior. É bem ruim o cinema lá. Lá até semana passada era o único Cine Araújo no Brasil, acho que não tinha promoção, não tinha meia entrada nem para estudante, eu acho. Enfim, eles tiraram a meia entrada, aquela meia entrada tradicional que tem um dia na semana, lá, acho que é de quarta-feira, essas coisas, não tinha lá, era o único país que não tinha. Quando a Cine Araújo fazia promoção aí nacional, lá era a única cidade que não tinha, inclusive fica a crítica aí. Tem o Cine São Carlos lá, embora seja um cinema tradicional que a gente gosta de ir pela toda a vibe, etc., porém a qualidade não é muito boa. As poltronas lá, os assentos são bem ruins. É ainda um modelo bem antigo, assim, sei lá, dos anos 70, 80, não sei. Eles poderiam dar uma reformada nesse sentido. Lá a sala é muito grande e também é uma sala antiga, né? Então o som acaba não sendo tão bom, a tecnologia ainda não é das melhores, embora eles melhoraram em alguns aspectos. A imagem deu uma boa melhorada, porém o som não ajuda muito. O assento, sinceramente, para quem é grande, assim como eu, você sai de lá no final do filme parecendo um S, né? A coluna vai pro espaço. E a perna também fica batendo na cadeira da frente. Enfim, a qualidade não é muito boa, só que lá o preço é bem mais barato, né? Por exemplo, eu paguei 46 aqui no IMAX. Eu acho que tá mais ou menos esse valor, até mais caro lá no Cine Araújo de São Carlos, com uma qualidade muito inferior de cinema. Mas enfim, então ficou R$46 do ingresso, mais aproximadamente R$20 aí do Uber. E a pipoca, né, que eu comprei ali a mais barata que tinha, era R$49, que era o combo ali, né? A pipoca normal, não tinha pipoca pequena. Pelo menos que eu vi ali não tinha, era mais barato, era essa. Tinha algumas outras opções mais baratas, mas era de cachorro quente, essas coisas. Só que a pipoca é grande e o refrigerante é um copo de 1 litro, né? Então, mas mesmo assim, R$49 numa pipoca e um refrigerante de refil, sei lá, né? Pra mim ainda é muito caro.
Mas enfim, a brincadeira total aí ficou R$ 114,92. Lembrando que eu fui sozinho. Então aí você coloca uma família aí, por exemplo. Se eu fosse em casal, vai. Se eu fosse em casal, seria pelo menos... A pipoca acho que daria pra manter a mesma ali. Eu acho que dá pra 2 pessoas aquela pipoca. Mas seria mais um ingresso, então mais R$46, daria R$160 aí aproximadamente. Então é um gasto aí que você tem para ir no cinema bem elevado, né? Então a conclusão é que não dá para ir no cinema sempre, toda semana. Imagina você gastar logicamente que de semana é mais barato, e isso que eu acho legal no cinema daqui, pela qualidade que ele oferece. De segunda, por exemplo, eu não sei, eu não lembro se são todos os dias da semana ou alguns dias específicos, mas eu lembro que eu fui de segunda e o ingresso eu cheguei a pagar R$25 na inteira pra assistir o filme no IMAX. Então aí compensa muito. Mas de final de semana, que geralmente é o que a maioria do pessoal tem tempo ali disponível pra ir, né? Aí acaba saindo mais ou menos esse valor. Isso em casal, né? Agora se é um pai que quer levar as crianças, quer levar a família, aí essa conta acaba ficando bem mais pesada, né? E aí você vai num shopping, por exemplo, eu não coloquei aqui um valor de janta, por exemplo. Isso porque eu jantei em casa. Mas muitas vezes a gente vai no cinema, depois sai, vai comer alguma coisa, então gastaria muito mais ainda pra comer um lanche, alguma coisa assim. Então esse custo total pra ir no cinema eu acho que tá dificultando muito e talvez fazendo as pessoas preferirem assistir o filme em casa, esperar sair no streaming, agora que tem essa opção, né? Facilitou bastante. Então isso infelizmente é a realidade de hoje, né? Não dá mais pra pagar R$12 no ingresso, você vai no cinema ali, compra uma pipoca de R$10 e assiste ali seu filme. E no cinema se tornou talvez até um luxo, né? Então não é todo mundo que vai ter condição pra ir num cinema toda semana, por exemplo. Às vezes até uma vez por mês já vai pesar, porque afinal vocês viram aí os valores, né? Isso quando a pessoa não tem que pegar, sei lá, 3 ônibus. Então eu acredito que muito do porquê o cinema tá embaixo é por conta disso. Até porque você acaba selecionando mais qual filme você vai assistir, né? Afinal, você não quer desperdiçar toda essa grana pra de repente ir e ver qualquer filme, correndo o risco de ser um filme horrível. Então eu acho que o público em geral acaba concentrando pra ir nessas grandes produções, nesses filmes com mais nome, né? Produções mais famosas, o que talvez acaba prejudicando produções novas, né? Filmes novos, projetos mais conceituais, digamos assim, outras propostas, enfim. Esses filmes menores, entre aspas, eu acho que acabam se fortalecendo talvez pelo boca a boca depois, né? Então é isso, pessoal. Comentem aí o que vocês acham disso, se vocês também têm preferido selecionar bastante os filmes que vocês vão assistir, se sua cidade aí tem um cinema legal pra você ir, que você acha que vale a pena, se você acha que cobra um preço justo, se a experiência que você tem é boa o suficiente pra fazer você sair de casa e ir num cinema ver. Pra mim, ainda vale a pena, desde que seja um bom cinema, até um cinema intermediário ali, porque tem todo aquele clima, aquela vibe de você estar ali no cinema, a concentração é diferente, né, do que você estar em casa, se distrai com o celular, com algumas coisas, enfim. Fala aí também o que você acha que vai ser o futuro do cinema, aí, se você acha que o cinema vai acabar, a tendência é acabar, se eles têm que diminuir o preço para poder fazer a galera voltar pro cinema. Deixa aí nos comentários. Esse foi um vídeo um pouquinho diferente. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder quando a gente postar um vídeo novo. Se você gostou, deixa o seu like aí que vai ajudar bastante a gente. E até o próximo vídeo.